É show, Vitor. Graça e paz, boa noite, beleza, Vitor? Graça e paz, boa noite a todos aí. E aí, só na benção? É só na benção, né? A gente só tem a agradecer, né? A gente só tem a Certo. agradecer a Deus, mais nada. Eu também, eu trabalhei hoje, cara, e fiquei um pouquinho até mais tarde lá, até 6 horas pagando hora, né? Aí fiquei até às 6, aí saí na correria aí. E aí, tem chovido bastante aí no Rio? Só ontem deu uma pancada forte, mas hoje já voltou o sol já. Tá muito calor. Certo. Eu mandei o link lá para os irmãos assistir lá a live lá. Aí O sim. assunto, o assunto, o assunto bom hoje, né? A, verdade, a verdadeira fé, né? Uma É, fé verdadeira. Uma fé verdadeira não é aquela fé fingida, né? Não é aquela fé falsa, né, Vitor? Não é com hipocrisia, né? É uma fé pura, imaculada, né? E muitos vão atrás dessa fé, atrás de se baseando, Vitor, e se encostando em pessoas, né? E não indo na fé verdadeira, né? Que na pessoa verdadeira, onde que você tem que se apoiar, que é a pessoa de Cristo. exatamente. Ninguém coloca a fé genuína, né? Que a gente fala. E a fé genuína é você acreditar, né, em Cristo. E acreditar não é só que eu vejo muitos falando por aí, que Jesus morreu para te salvar, né? Que Jesus veio e pagou os nossos pecados, tá? A gente sabe disso, mas a fé, ela não é 10%, né? 50%, ela é 100% em Jesus. E se você está com a sua fé 100% em Jesus, você tem que colocar tudo que ele ensinou, né? E Jesus, além dele ensinar por palavras, né, ele também cumpria aquilo que ele falava, né? Ele era exemplo da própria palavra que ele falava, né? Ele cumpriu a lei de Deus, ele cumpriu a humildade, né, o amor ao próximo, ele cumpriu a justiça, o perdão, ele ensinou para a gente com palavras e ele mostrou como que é, né? Então, sim, são vários pontos que a gente pode falar sobre a fé e a gente vê muita historinha por aí, né? A gente vê muita pregação falando um monte de coisa, mas quando a gente vai dentro, né, das escrituras e olha para Cristo, né, a gente vê que é um outro evangelho que estão falando por aí. E quando a gente vai ler, a gente vê que o evangelho de Jesus é uma outra coisa. Então, por isso que é Exato. muito importante a gente estar lendo, né, e indo atrás dessa fonte de água viva. Exatamente, Vitor, que você falou aí. Você falou tudo, né? Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Tiago vai falar sobre isso, né? Mais pra frente nós vamos discorrer nesse assunto aí, onde Tiago ele aborda sobre esse tema, né? De uma fé verdadeira. Sim, Tiago fala bastante disso aí, né? Tá, então vamos começar. Eu tô esperando o irmão Lorival entrar aí. Convidei o irmão Lorival. Genualdo também, o Genu, você quer entrar na live e participar com nós aqui, desse bate-papo aqui, Genu? Se você quiser entrar, eu mando o link para você, para a gente conversar aí sobre a fé verdadeira. Vitor, você já conseguiu se achar no meio cristão? Como assim? Eu não entendi a A fé pergunta. verdadeira, você conseguiu se encontrar com a fé verdadeira, Vitor? É assim, a gente nunca como se fala, a gente nunca tá 100%, né, alinhado, mas eu acho que a cada dia, né, a cada dia a gente está muito mais próximo do que estava antes. Eu costumo falar, a gente muda a cada dia, né? E então hoje eu sou a minha versão mais corrigida e mais atualizada do que o meu velho eu, né? Então cada dia a gente está melhorando.
E a gente deve melhorar a cada dia, né? Então, conforme a gente vai lendo e vai aprendendo, né? Quem busca, Jesus falou que quem busca encontra, quem bate, a porta se abre. As pessoas estão interessadas mesmo? Vocês estão querendo conhecer a verdade, conhecer aquilo que Cristo ensinou, né? Então, a gente deve ir atrás da onde tem essa fonte, né? Nas Escrituras fala cada detalhe do que Cristo falou, cada detalhe do que ele ensinou, né? Então, essa fé que a gente busca, genuína, é em Jesus Cristo, né? É no que ele falou, e não do que estão dizendo por aí, né? E não do que estão falando por aí. Então, é exatamente isso. A minha fé agora em Jesus Cristo, né, trouxe muito mais luz, né, e fez muito mais sentido, né? A fé ficou muito mais completa agora, você colocando a fé em Jesus, realmente em Jesus, porque você vê que você não depende mais de nada, né? Você não depende de homens, não depende de liturgias, de preceitos, de dogmas, né? De doutrinação, de tudo quanto é coisa que o homem possa inventar na face da terra. E aí a gente olha para Cristo e vê o quão simples ele ensinou o evangelho, né? E o quão fácil, entre aspas, né, a gente pode estar seguindo ele e fazendo isso na prática, assim como ele fez, né, na prática. Ô, Vitor, pelo evangelho ser muito fácil, né? O evangelho ser simples e muito fácil, aí as pessoas querem complicar esse evangelho, né? Olha só, Vitor, de tudo que a gente tem do Antigo Testamento, de toda a lei, né? Se os judeus tivessem apercebido o que Jesus queria passar para ele, que Deus queria passar com a lei, era coisa simples, era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo, entendeu? Se a pessoa amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, em primeiro lugar vem Deus, e você amar o seu próximo, você já cumpriu toda a lei. Olha só, você já cumpriu toda a lei. Porque a lei, Vitor, é um amor. O evangelho é um amor, né? A mensagem do evangelho é o amor. A mensagem da lei é o amor. Sempre foi o amor, Vitor. O amor que ele se estendeu, né? Lá em Gênesis, esse amor, lá em Gênesis, a gente já viu esse amor de Deus, quando Deus procura o Adão, né? Adão, onde tu estás? E Adão estava escondido ali, né? Ele tinha feito alguma coisa, tinha feito bobagem, né? E estava escondido de Deus. E Deus foi buscar o homem, Vitor. Ali Deus resgatando o homem, né? E ali eles fizeram aventais, né, de folhas, e o Senhor os cobriu-lhes com aventais de pele, né? Então você vê Deus buscando. Então, o Vitor, tudo que a gente vê, tudo é o amor. O amor vence, né? Assim, as pessoas estão falando agora, o amor venceu. O amor vence tudo. Então, a verdadeira fé, tem que ser baseada no amor, Vitor. No amor que você tem com Jesus, no amor que você tem com as pessoas, né? Com seus amigos, até com aquelas pessoas que você acha que tem inimigo, Vitor, mas a gente não temos inimigo, né? Nós não temos inimigo. Você vê aqueles tipo de pessoas que falam assim, ó, fulano de tal ali, ó, ele sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar, né? Assim, ele sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar. A pessoa não tem inimigo, nós não temos inimigo, certo? Quem tem Cristo, Vitor, não tem inimigo. Quem que vai ser parelho para Deus? Né? Quem que vai ser um parelho para Deus? Não tem. Então, a verdadeira fé, ela é baseada no amor, né? Numa fé não fingida. E a verdadeira fé, Vitor, ela vem acompanhada de obras, certo? A verdadeira fé, ela vem acompanhada de obras. Jesus também disse que você conhece a árvore pelos frutos, certo? Pelos frutos que você vai conhecer a árvore. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem ruins, a árvore é ruim. Entende? Então, nessa verdadeira fé, tem assunto para a gente conversar aqui uns 3 dias aqui. Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Kiko.
O Genualdo a gente já falou Paz de ali, Deus, né? irmão. O Genualdo está falando aí, Vitor, que as igrejas evangélicas viraram comércio, só dinheiro e promessas. É isso mesmo, Viraram Vitor? não, né? Ele já foi fundado em cima disso, né? E não foi ela as denominações. O próprio templo de Israel já foi condenado. Jesus já incriminou falando isso, que eles estavam transformando as pessoas, que é o povo de Deus, em comércio, né? Que muitos acham que ele estava defendendo o templo, não, ele estava defendendo as pessoas. A casa de Deus sempre foi Israel, né? A gente vê isso em vários pontos das Escrituras. Tanto é que eles lembraram, né, da passagem, os discípulos falam assim: o zelo da tua casa me devorou. Os discípulos lembraram da passagem que está escrita em Salmo e Davi. E quando a gente vai ler esse Salmo, eu não sei se é o 69 ou 96, eu sempre confundo. Mas lá, quando a gente vai ler, Davi está falando justamente disso, né? Que ele protegeu o povo dele, lutou pelo povo de Israel, né? E ele fala que o zelo da tua casa me devorou. A casa é Israel, sempre foi. E o povo estava se aproveitando, né, com o sistema judaico, a religião, né? E estava se aproveitando do povo já e fazendo dinheiro, né, malabarismo junto, fazendo comércio das pessoas, né? Por isso que ele fala, né, vocês são cães gulosos, né? Vocês não se fartam nunca, né? Vocês são mercenários. Então, você vê que já tinha esse interesse desde que o mundo é mundo, né? O homem já tinha interesse em dominar outro homem e botar ele para trabalhar para ele, para poder ele ficar de boa, né? Então, isso vem se corrompendo, né? Agora há pouco a gente estava falando, né, disso, que as, as grandes, né, as maiorias das denominações em si está fundada nisso e sempre vai ter um que vai administrar aquilo tudo ali, né? Então não tem para onde fugir, porque o sistema é esse sistema. Se não for, não tem como, não funciona, né? E você tinha falado também um negócio interessante aí, agora eu esqueci, você está falando da fé, né? Que a fé vem acompanhada de obras, né? Você estava falando. E realmente, porque assim, como que eu falo que tenho fé numa pessoa que ensinou a boas obras e eu falo que tenho fé nela e não pratico, né? Logo, eu tô afirmando que eu não tenho fé nessa pessoa. É tipo assim, eu costumo usar o budismo. A pessoa fala que é budista, mas não segue os preceitos de Buda, que fé é essa que ela tem em Buda? Né? Então é a mesma coisa em Cristo. Se você fala que tem fé em Jesus Cristo, é que você acredita em tudo que ele fez e falou. Né? Então, se você segue, né, o que ele falou, você põe tudo em prática o que ele falou. Essa é a tua fé, essa é a fé verdadeira. Porque se eu falo que sigo um homem e na prática eu não estou seguindo, eu não tenho a minha fé nele. Eu só estou falando de boca. Entendeu? A minha fé não está baseada, né, não está fundada em nada. Então é muito, muito interessante essa parte aí que você falou. Das obras, né? O que acontece, o Vitor? As pessoas querem dizer que são cristãs, querem dizer que são evangélicas, querem dizer que seguem as denominações, mas elas, por exemplo, assim, só querem a nata, né? Vamos dizer, só quer a nata, né? Mas o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse que a gente não deve ser só ouvinte, mas praticante. Entende? O próprio Jesus, Vitor. A gente não dá muito ênfase nisso, Vitor. Eu não sei porquê, tá? A gente vai dar ênfase em palavras de homens, ensinamento de homens, né? Doutrina de homens. Mas o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes, né? Porque se a pessoa escuta e não pratica, a pessoa só está se enganando, Vitor. Entendeu? Ela está se enganando a si mesmo. Porque você vai vamos dizer aqui, né, trazendo para o nosso material aqui, né? Você vai para uma faculdade, vai fazer um curso. E se você só escutar lá, não praticar, né, só escutar, não colocar os pontos no seu caderno ali, não serviu para nada. Daqui meia hora já esqueceu tudo que foi falado. Então você tem que estar praticando. A fé, Vitor, ela é praticada, entendeu? A fé não é só ouvida, a fé é praticada, é prática, é dia a dia praticando, né? Praticando o quê? O amor. Olha, você acha que nessa situação, se Jesus estivesse passando por essa situação, o que ele faria? Né?
Quais as obras que Jesus ia fazer nessa situação? Então, Vitor, as obras fazem parte da nossa vida cristã. Temos que ter obras, né, dignas do quê? De arrependimento. A Bíblia vai dizer, Vitor, que as obras dignas de arrependimento. O que quer dizer isso? Que você praticava tudo as coisas antes da fé, né? Antes de conhecer essa fé, você praticava um monte de coisa. E agora você nasceu de novo, você é uma nova criatura, né? Você nasceu da água e do Espírito, como Jesus falou ali para Nicodemos, né? Então, o que acontece? As coisas, as obras do velho homem, as obras mortas, ficaram para lá. Agora vai ser obras do quê? De justiça, obra de arrependimento. Olha, naquele outro tempo, quando eu não era crente, eu já partia para cima mesmo, né? Vai dizer assim, né? Não tô falando, tô falando de mim, tô dando um exemplo, né? Ah, eu não era flor que xixeira, não. Qualquer coisinha eu já partia para cima, partia para briga, já levantava a mão. Então, essas obras eram obras do velho homem. Agora nós temos que ter obra de justiça. Não, a pessoa falou na sua cara, falou isso, falou aquilo outro, abaixa a cabeça e sai fora. Você já está ganhando, entende? Se você fosse partir para cima para agressão, você perderia, você estaria perdendo, perderia a sua razão, perderia a razão de cristão que você é, né? Porque não foi isso que Jesus falou. O que Jesus falou para Pedro, Vitor? Você pode seguir? O que Jesus falou para Pedro quando ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado lá? Você lembra dessa passagem? Né? Foi a orelha do soldado Malco, né? Foi, do soldado Malco, né? Pedro estava tentando ajudar em si, né? Só que ele não se atentou, né? Porque ainda não entendia que tinha que acontecer, né? A vontade de Deus. E Jesus repreende nele desta maneira, né? É preciso tomar o cálice que o Pai preparou para eu tomar, né? Essa foi a resposta. Então, eles não entenderam, né? Principalmente Pedro, né? Pedro era um cara mais impulsivo, né? Assim, peitudo, né? Qualquer coisinha já partia assim para ignorância, né, Vitor? E ele tinha um pé no chão, né? Ele era, parece que ele era meio. Parece não, ele era um cara firme, né? Tipo o Cincinho, não, ele era um cara assim. É por isso que tinha coisas que eles não compreendia, né? Porque você vê que sempre era em 3, né? Negou 3 vezes, né? Jesus perguntou se ele amava e ele falou 3 vezes, né? Você me ama? 3 vezes, por 3 vezes. Então você vê que sempre tinha esse detalhe, né? E ele era um cara assim. E Jesus, por conhecer, né? Ele fazia essas coisas, né? Fazia essa pedagogia, né? Para que eles pudessem aprender. É muito interessante. Ô, Vitor, sua esposa tá apertando nós aqui. Ela falou assim, mas Malco era um soldado mesmo ou era um aprendiz de sacerdote? Eu sempre li como soldado. Ei, Vitor, eu sempre O li. pessoal confunde com o soldado romano, né? A gente estava comentando isso esses dias Então aqui, não era, ontem. então? Oi? Então não era soldado romano? A gente confundia com soldado romano. Muitos acham que foi soldado romano, e não foi, né? Foi um servente ali, um servo do sacerdote, né? Um aprendiz, né? Para que ele pudesse. Estava estudando para se tornar um sacerdote levítico, né? E parece que tem uma sombra aí, eu até comentei, né? Para ver se os irmãos que achavam que em Levítico fala, né? Sobre que eles colocavam o sangue do cordeiro na ponta da orelha direita, né? E parecia que tinha uma mensagem que esse acontecimento teve, né? Poderia ter uma mensagem envolvendo que Jesus estava prestes a acabar, né, com o sacerdócio, porque ele se tornaria o sumo sacerdócio, né? Parece que tem essa mensagem por trás. Então, eu vi aqui mesmo, aqui, ó. Ele é realmente o que vocês falaram aí mesmo. Aqui na internet aqui. Mas então, Vitor, aquela que eu tinha perguntado para você, se você encontrou com a fé verdadeira, se você se encontrou com a fé verdadeira, eu quis dizer assim, se você entendeu o evangelho, né? Porque o que a gente vê por aí, Vitor, não parece evangelho. Não se parece um pouco com o evangelho, porque evangelho é o quê? É seguir o que Cristo falou. Evangelho é seguir o que Jesus ensinou. Então, isso é evangelho, né? As boas novas,
a boa notícia do que Jesus morreu por você, Jesus quer fazer de você uma nova pessoa, Jesus quer que você tenha uma nova vida, né? Entende? Ó, o Lorival chegou aí. Exatamente, cara. Exatamente isso, né? Ter uma nova vida em Cristo, né? E muitas pessoas que afirmam que agora eu encontrei o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas estão afirmando. E a gente fala assim, tá, mas o que é o verdadeiro evangelho, né? A gente fala, se não for as palavras de Jesus, não vale o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, né? O que é o evangelho? Uma palavra transliterada para o português. O que é uma palavra transliterada? Né? Uma palavra que não foi traduzida. Ela foi aportuguesada do jeito que era na pronúncia em grego, né? Então, quando ela chegou para a gente, evangelium, né, do grego, ela não traz um significado porque ela não foi traduzida. Mas se a gente traduzir a palavra, né, a gente vê que são notícias, são umas boas notícias que Jesus veio trazer, né? E quais eram essas boas notícias? A primeira pregação de Cristo era a mesma de João Batista, né? Falando, arrependam-se, o reino de Deus é chegado, né? É chegado o reino de Deus. E olha que interessante, né? A notícia, a boa notícia que Jesus veio trazer, né? Essa mudança da aliança que Deus ia fazer com o povo, né? Dali para frente, de Jesus para frente. Então, essa aliança que é o novo, que é o evangelho, que é a boa notícia que Jesus veio trazer, então toda a fala de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus essas boas notícias. E essas boas notícias, Rogério, se a gente for pesquisar, ela aparece muitas e muitas vezes no Velho Testamento. A palavra evangelho, que vem do grego, claro, está na versão em hebraico também, tem a versão dela em hebraico, e tem no Velho Testamento um monte de passagem falando de boas novas. Se pesquisar, você dá um Google aí na pesquisa da Bíblia e pesquisar boas novas, você vai ver que no Velho Testamento aparece em muitos lugares. Então, essas boas notícias sempre foram trazidas por Deus, né, para o povo. Deus enviava um mensageiro, né, os anjos ou profetas, e vinha, né, e traziam essas boas notícias para o povo que sempre estava passando por alguma coisa na terra, né? E Deus estava sempre ali protegendo, mesmo sabendo que o povo não dava ouvido, não era obediente à sua palavra, né? Então, esse é o verdadeiro evangelho, porque não tem como você tirar uma frase de Cristo, outra frase que eu vejo muitos por aí na internet falando, que o evangelho é essa frase. Não, não é essa frase, é toda a fala de Jesus. Se você descartar alguma frase de Jesus, você está quebrando essas boas mensagens, né? Essa boa notícia que Jesus veio trazer. Então, toda a palavra de Cristo é proveitosa. Exatamente. O Lorival tinha entrado aí, mas ele estava travando aí. Lorival, você está travado, hein, Lorival? Ô Vitor, e esse evangelho é maravilhoso, né? Porque ele vai, tudo que a gente pensa, tudo que a gente pensou, tudo que os homens querem, né? Que os homens queriam guerras, Jesus veio tudo o contrário, né? Jesus fez tudo contra as pessoas. Olha, você não podia andar com um certo tipo de pessoas naquela época, né? Você, como um homem de Deus, não podia andar. E Jesus, ele andou com as piores pessoas, né? Olha só que amor. Jesus andou com as piores pessoas. Por quê? O que ele falou? Eu vim para os enfermos, né? Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Os sãos não precisa. Se você acha que está são, você não precisa, então. Né? Eu vou para aqueles que realmente precisam, né? E tudo que as pessoas queriam que Jesus fizesse, ele fez tudo ao contrário, né? Olha só, a mulher lá, a adúltera, né? Então, os caras queriam que Jesus, né, desse aval para poder apedrejar a mulher, né? E aí, como que Jesus ia dar esse aval se ele é amor, Vitor? Entende? Se ele é amor. Se ele não ia dar uma escapatória ali para aquela mulher, né? E você vê que depois que fez aquela obra lá, que não chegaram a apedrejar a mulher, o que ele fala para ela, né? Vai e não peques mais, né? Para que não te suceda coisa pior. Então, o que acontece, Vitor? O evangelho
é um evangelho eficaz para a nossa vida, né? Mudança, tornar vocês, o Senhor quer nos tornar pessoas diferentes. Porque nós já nascemos da carne, né? Nossos pais. Esse foi o primeiro nascimento nosso. Mas o nascimento mais importante, Vitor, é o nascimento do Espírito Santo, né? O que Jesus falou para Nicodemos, voltando de novo, né? Se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, jamais você pode ver o reino de Deus. Nessa situação que você está aí, Nicodemos, mesmo que você é um mestre Israel, mesmo que você conhece todas as letras, né? Mesmo que você conhece a Torá de ponta a ponta, se você não nascer da água do Espírito, se você não tiver um novo nascimento, uma nova compreensão do que é o Evangelho, do que é graça, do que é o amor, então de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. É isso, Vitor? Ô, irmão Lorival, o irmão Lorival chegou aí. Irmão Lorival, a paz de Deus, boa noite. Beleza? Tá conseguindo ouvir a gente aí, irmão Lorival? Ele tá sem som. Ô, Vitor, vai. Não, e você falou um detalhe, né? Até me perdi agora. Como é que você terminou aí mesmo? Eu falei, Vitor, que se você não tiver uma nova compreensão... Sim, do nascer de novo, né? Você estava falando. Nascer de novo. Então, olha só que interessante, né? Ele estava conversando com um homem, né, que conhecia a justiça de Deus, a justiça, assim, a lei de Deus, né? Ele conhecia, ele ensinava, né? Ele dava aula nas sinagogas para as crianças, para as pessoas aprenderem a lei do país, né, que eles moravam, a lei que Deus mandou, né, para que eles tivessem harmonia um com os outros, né, viver em paz, não prejudicar o próximo, né, porque a lei de Deus ela é justa nesse sentido. E Jesus fala com ele, cara, se você não nascer de novo, né, o que ele quis dizer com isso, né? Porque não adianta observar verdadeiramente assim, paulatinamente, né, como falam por aí, né, a lei, regra por regra, e você incriminar aquele que não está cumprindo e apontar o dedo para aquele que não está cumprindo. E você fazer isso é que você ainda não nasceu de novo. O que é o nascer de novo, Rogerinho? É você aprender que a gente não é nada e a gente tem que entender que todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos do mesmo Criador, né? E nós não somos maiores que ninguém, e a gente aprender esse amor um perante os outros, né? Essa harmonia, essa misericórdia que a gente deve ter um com os outros. Se a gente não aprendeu isso, a ter misericórdia, a gente não nasceu de novo, porque esses pontos que Jesus veio trazer, porque Jesus ele continuou ensinando a lei, e ele falou que não ia cair nenhum tio, né? E nem um J, né, da lei, até que tudo se cumpra no reino, né? Enquanto houver céu e terra, está aí, porque ela é justa. Só que Jesus veio colocar aquilo que eles não tinham, não desprezavam o mais importante da lei, que era o quê? A justiça, o amor e a misericórdia. Então, se a gente não aprender essa lição que Jesus veio ensinar, que é a misericórdia, né, o amor, a gente ainda não nasceu de novo. Porque esse é o ponto central, né, da pregação de Cristo. A humildade, né, o amor, a misericórdia. E muitas pessoas confundem misericórdia com passar pano. Não é passar pano. Jesus nunca passou pano em ninguém. É como um filho que erra, né, contra o seu pai, né, alguma coisa desobedece, o pai fica brabo, mas depois está de boa, porque ele perdoou. Mas ele deu o conselho certo. Ele falou: filho, você tem que agir desta maneira. E Jesus fez a mesma coisa. Ele teve misericórdia de todo mundo, perdoou todo mundo, né? Mas sempre ensinando o caminho correto, sempre ensinando a verdadeira justiça de Deus, né? E esse é o ponto interessante, né? Que as pessoas, não adianta você seguir à risca tudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou bom, que eu faço isso, mas se você não aprender a justiça, né, o amor e a misericórdia, é porque você não entendeu ainda a mensagem de Cristo. Ô, Molorival, paz de Deus, boa noite, está ouvindo agora?
Amém, irmão. Paz de Deus, está me ouvindo? Bem, perfeitamente. Tentei colocar no computador, não deu certo, e tá procurando fone de ouvido e não funciona sem um fone de ouvido, né? Acabei achando que estava aqui no chão. Mas tá tudo bem, irmão. Estamos falando da fé. E agora estão falando do grande pecado do momento, que é a obra, né? Porque diz que praticar obra agora é pecado, né? Eu queria saber por que os cristãos evitam fazer as boas obras, né? Achando que é pecado. Então, essa parte de... Antes eu definia que aquela parte de Tiago, quem estava exagerando, a fé sem a obra é morta, mas agora eu sou obrigado a seguir Tiago, porque sem obra não existe uma pessoa cristã, não existe o ser cristão. O cristão que não tem obras, ele não é um salvo, ele não é um nascido, ele não é regenerado, ele não é nada, porque faz parte da ligação da obra, né? Jesus, eu estava vendo hoje mesmo, Jesus estava fazendo uma pregação no lar espiritual, né? Falando do reino de Deus, e o povo ficou faminto. Mas Jesus sentiu a obrigação de fazer uma obra, ajudar no alimento do corpo daquelas pessoas. Então, uma coisa está ligada à outra. Você vê que Jesus teve que dar, ainda que depois ele falou que alguns estavam vindo por causa do pão que perecia, não do pão do celeste, mas ele não estava reclamando de dar o pão que perecia, mas por causa só pelo interesse das coisas materiais. Então, a obra só por interesse material, essa não agrada a Deus, mas a obra que é para o proveito espiritual, essa agrada a Deus. Então, eu já estou entrando com essa parte. Os ouvindo a live, paz do Senhor Jesus, paz Deus, seu irmão Lorival. Eu faço parte também de uma comunidade cristã, não venho aqui falar dela, mas falar de Cristo, né? Tá bom, irmão Rogério? Deus abençoe. Irmão Vitor, também Deus abençoe a vida. Lorival, fica atento aí, já que eu vou passar para você de novo. Então, Lorival, o que acontece, né? Uma verdadeira fé, ela é baseada na crença total de Jesus Cristo, entende? Tudo que o Senhor Jesus falou, tudo que o Senhor Jesus explicou, ensinou, porque o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro pastor, né? O nosso verdadeiro guia, nosso verdadeiro mestre, né? Ele fala assim que somente aquele que entra pelo curral, pela porta, é o verdadeiro pastor, né? Aqueles que andam por outras partes, ensinando outras coisas, Vitor, você já pode trazer, Vitor, ensinando outras coisas, então não é o pastor, e as ovelhas não vão ouvir ele. As ovelhas só conseguem ouvir nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você pode ver, irmão Lorival, Vitor, que começou, essa grande obra começou com o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus 12, né, 12 discípulos ali, 12 alunos, né, Vitor? Olha quanto se estendeu, Vitor. Olha onde chegou essa mensagem, né? E essa mensagem, Vitor, ela tem proporção de chegar mais longe ainda, entende? Essa mensagem ela tem o poder de chegar mais longe. Basta o quê? Basta, Vitor, nós manifestarmos o ensinamento de Cristo, falar do ensinamento de Cristo, né? A gente vê por aí, Vitor, não é falando mal, mas você vê por aí denominações, grupos que não estão nem aí com o evangelho, entende? Vão lá para fazer clubinho, né? Clubinho de domingo, clubinho de sábado, mas se sentasse todo mundo, Vitor, em volta, assim, nenhum maior do que o outro, para ensinar, para falar, olha, mas Jesus falou isso aqui, ó. Olha só que Jesus falou, que interessante. Jesus falou sobre o amor, né? Mas não, o que acontece? Que uma pessoa só quer falar, né? E se você se manifestar para falar, você é um solícito, você não sabe de nada, você quer tomar o lugar dele, né? Você quer tomar o lugar do líder. Mas Jesus falou assim, ó, nenhum de vocês é maior do que ninguém. Vocês são todos iguais. Porque Tiago, acho que foi, se eu não me engano, Tiago e João, né? Filho de Zebedeu, que falou para o Senhor Jesus que no reino era para sentar um à direita, outra à esquerda de Jesus, né? Já querendo passar os outros que estavam com eles, entende? Eles só olharam para eles, Vitor, não olhou para os irmãos. E o verdadeiro evangelho, Vitor, te faz você olhar para as pessoas, entende? Te faz você olhar com carinho para as pessoas. Você vê uma pessoa caída,
Você vê uma pessoa maltratada, você vai lá, levanta, né? Levanta aquela pessoa, levanta aquele irmão, levanta aquela irmã, seja com a palavra, né? Seja com coisas materiais, mas você tem que olhar para essas pessoas com carinho. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Irmão Lorival, você falou um pouquinho, irmão Lorival. Então, o irmão acha, irmão Lorival, que essa fé verdadeira, ela tem que ser acompanhada de obras, igual o Tiago fala, né? Tiago fala sobre uma fé morta, uma fé viva e uma fé morta. Você quer comentar sobre isso, irmão Lorival? A fé viva e a fé morta? Então, irmão, a fé viva, né? Ela procede quando você crê em 2 Efésios. Só que o versículo 8, que o pessoal para esse versículo, né? Então, nós temos aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem nada que nós fizemos aqui para essa salvação. Mas aí ele continua, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não existe obras para salvação. Então está descartado. Mas aí ele continua, né? Aí fala, porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus. Então já agora não somos já o homem natural. Aqui ele está falando por pessoas cristãs, homem espiritual também. Aí ele continua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha as obras entrando aqui. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se não temos obras, não andamos em obras, então estamos mortos mesmo. Essa fé não é viva. A fé viva é acompanhada por obras cristãs. Essas obras cristãs, ela é diversificada em várias situações. Ela pode ser uma ajuda ao próximo, como o bom samaritano, que já deu exemplo. Pode ser uma ajuda, vamos dizer assim, em orações ao nosso próximo. Pode ser a visita cristã de uma pessoa que está enferma, que está hospitalizada, falando do evangelho. Porque Jesus falou assim, o que faremos para fazer as obras de Deus? Crer naquele que enviou. Então, quando nós cremos em Cristo, já é uma obra. E nós somos obra de Deus. A Irmandade, o povo que crê no Evangelho, é outra obra de Deus. A obra de Deus não se restringe só a um item, a uma cesta básica. Quando as pessoas falam em obra, a primeira coisa que ele vem é comida. Mas não é comida. É tudo que fica em torno de Cristo, em torno de Deus. Então, você vê que Jesus, quando ele colocou aquelas passagens, até você, nós estávamos conversando, você falou, olha, se vive com fome, desse de comer, se não me vestir, se tivesse assim, assim, assim. Então, quando fizéssemos pequeninos. Então, quando nós fazemos ao nosso próximo, ao nosso semelhante, estamos fazendo a Deus. Então, as obras cristãs, ela tem que fazer parte, as obras faz parte da vida do salvo. Se o salvo não tiver obra, ele não é um salvo. Não adianta você questionar. O que o Tiago está justamente falando é isso. Tem fé, tudo bem, cadê as obras? Que adianta falar que crê em Cristo, mas não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, não ora, não ajuda as outras pessoas. Então, a obra é morta, é nesse sentido. Só que as pessoas falam, não, mas as obras não salvam. Não, eu estou falando de salvação aqui. Eu estou falando da vida debaixo da graça de Cristo, depois de você ser transformado pelo Evangelho. As obras cristãs depois do novo nascimento. Isso aqui está falando, já não estou falando de salvação. Ninguém está falando de obra de salvação. Está falando de obras cristãs depois que a gente é regenerado e transformado. Então, se você não tiver as obras, né, que já não é para salvação, porque você já está salvo, você já tem a prova de salvação. Outro dia nós conversamos das 3 fases da salvação, né? A salvação já na cruz de Cristo, quando deu a vida por todos, né? E tem a salvação da santificação diária que nós temos e a salvação final, que é do corpo glorificado. Então, como você pode viver nessa vida cristã sem as obras de Cristo? De maneira nenhuma. Então, você não é um salvo. Eu concordo com o que está sendo falado aí. Pessoas que não têm as obras acompanhadas com a fé, não é um salvo. Não é obra. Esquece salvação. Já é um salvo. As obras de um salvo. É isso que eu tenho que... Muitos tentam fugir disso aí. E é pecado falar em boas obras. Quando alguém fala em boas obras, ele é discriminado. Nós somos salvos pela fé, mas estou falando de salvação?
Eu estou falando que faz parte do caráter cristão as boas obras. É isso que vira uma confusão. O versículo isolado cria toda essa confusão. Então, eles ficam com essa história de salvação por obras, mas ninguém está falando de salvação por obras, nós estamos falando com pessoa salva. Você é salvo, o Rogério é uma pessoa salva, você não crê em Jesus? Não está falando mais de salvação. Então, estamos falando de obras cristãs. Entendeu, Rogério? Irmão Lorival, isso que você está falando aí é muito interessante. Por quê? Porque aqui as cartas, né? As cartas tá falando, Tiago tá falando para crente, tá? Então, Tiago e Paulo não tá brigando aqui. Tiago não tá falando contra Paulo e Paulo também não tá falando contra Tiago. O que acontece? Paulo tá falando que quando você crê em Jesus, nada que você tem das suas obras vai te fazer você uma pessoa... você não vai ser uma pessoa regenerada através das suas obras, entendeu? A nossa justificação é através da fé. Então, Paulo está falando para pessoas que ainda não são crentes. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Aí, Tiago vai falar assim, ó, mas como que você pode falar que é um cristão, camarada? Como que você pode falar que é um crente se você está vendo seu irmão necessitado, você não estende a sua mão? Que obra que é essa? Que fé que é essa que você tem? Que fé que é essa que você tem? Que você vê as pessoas necessitadas, você vê as pessoas precisando de uma palavra e você não estende a sua mão, você não abre a sua boca para dar uma palavra, para dar um conselho. Que fé é essa? Essa fé é morta. Se essa fé não vem acompanhada de boas obras, irmão Lorival, essa fé é morta. Então, nós somos justificados pela fé. Beleza, agora nós somos crentes, nós somos cristãos, nós temos agora a nossa vida debaixo da graça de Deus. Nós temos que andar debaixo da graça, debaixo do conhecimento, debaixo da fé em Cristo. Agora nós somos crentes. Agora, as boas obras, irmão Lorival, elas têm que nos acompanhar. Entende? As boas obras nos acompanham. Por quê? As boas obras são a evidência de uma verdadeira conversão, Vitor. Entende? Como é que você pode falar que é um cristão, mas cadê as suas obras de cristão? Jesus tinha obra, né? Jesus tinha obra. Os apóstolos tinham obras. Os discípulos tinham. Entende? E a nossa? É só cruzar os braços agora, Vitor? É só isso? É só cruzar os braços. Isso não existe, cara. Sabe por quê? Eu acho que quem fez o meio confusão, o meio religioso, ele faz essa confusão, né? Ela veio fazendo essa confusão. Porque, assim, o negócio é muito simples, cara. As pessoas que seguem a filosofia de Platão são os platonistas. Eu sigo a filosofia de Platão. Tem como um platonista falar alguma coisa que não é de Platão? Outros platonistas vão falar, esse cara tá maluco. Platão nunca falou isso. Sabe? Então, as pessoas que falam que são cristãs, né? Eu sou cristão. Quer dizer que você é um seguidor de Cristo. E como que você fala que tem fé em Cristo, acredita em Cristo, mas você não faz aquilo que ele falou? Então, tua fé é mentirosa, você não crê em Jesus Cristo. Então, se você não fizer as boas obras, a tua fé em Cristo não existe, não existe. A conta fecha, a conta é assim, certinha, 1 mais 1 igual a 2. Isso acontece para todas as coisas, né? Como que a gente fala que tem a fé num Deus, mas a gente não aceita o que ele pede para a gente fazer? Você não acredita nele, você não tem fé nele, né? Que honra que você vai dar para ele se você não quer fazer o que ele está pedindo para você fazer, né? Então o negócio é simples. Então ele falou, o Lorival estava falando, né, que isso, a gente é justificado, né, pela fé em Cristo. Mas o que quer dizer isso, né? Todo mundo fala isso aí a esmo, né? Eu sou justificado pela fé, né? Porque a gente está falando o seguinte: eu sozinho é impossível de eu sozinho, né, conseguir me justificar. É isso que a gente está dizendo. Então, eu sou justificado pela misericórdia de Cristo, né? Pela misericórdia de Deus. Porque eu entrego na tua mão, Senhor, me salva. Só você pode me salvar, porque eu sozinho não sou capaz. Eu sou falho, sou errante. E eu não consigo
te servir 100%, fazer a tua vontade 100%. Então, me justifica, eu imploro, eu oro por você me justificar, né? E o que Deus fez, olhando para o homem e vendo isso? O que ele fez com isso? Ele falou, tá bom, vocês querem ser justificados? Então toma aqui a sua justificação. Quem é a justificação? Cristo, né? Jesus morreu e nos tornou justo para aqueles que acreditam nessa obra. Olha a fé onde entra. Você acredita que Cristo morreu para poder te justificar e te dar salvação? Agora você está justificado nele. Sim, eu acredito, entendeu? Essa é a nossa fé, a que a gente acredita que ele nos justificou. Porque se a gente não acreditar, a gente vai ter que correr atrás dessa justificação, Rogerinho. E qual é o homem que vai ser capaz de se justificar sozinho, sem a necessidade de Cristo? Nenhum homem, né? É isso que a gente está reconhecendo. Essa é a humildade que Cristo vem ensinar, da gente ser humilde, da gente ver, você vê o publicano, a oração lá, né, do publicano e o fariseu, né? Então é isso que ele mostra nessa passagem, né? De você ser humilde, de você reconhecer que você é falho, você precisa de Deus, você reconhece que precisa dele. Então, se a gente tem fé, né, a gente fala que se tem fé em Cristo e eu não pratico aquilo que ele ensinou, a minha fé não existe. Até porque a palavra fé vem de fidelis, né? De fiel, vem de fidelidade. Então, como é que eu falo que eu tenho uma fidelidade, eu sou fiel? Ser fiel é ser obediente àquilo que a pessoa está falando, né? Eu sou fiel, eu tenho fé nessa pessoa, eu sou fiel no que ele diz. Então, se eu sou fiel e tenho fé no que ele diz, né, logo eu coloco em prática tudo o que ele disse. Aí a gente fala assim, a fé, as obras não salvam, igual muitos fazem aí, a confusão entra totalmente dentro disso daí. Aí a gente fala assim, não, a fé é somente pela fé, você tem a fé em Cristo e acabou. Tá, mas Jesus falou assim, olha o que ele fala, serão ressuscitados aqueles que fizeram o bem para a salvação eterna e aqueles que fizeram mal serão ressuscitados para a condenação eterna. E aí vários pontos Jesus começa a citar, aquele que não dá bom fruto será cortado e lançado fora. Vou separar os bodes das ovelhas, né? Vou separar o trigo do joio, ficarão de fora. Aí vem um monte de característica dos que ficarão de fora, dos desobedientes, dos iníquos, né? Aí você vê, calma aí, pô, tem coisa errada. Quer dizer que se a gente não fizer, não praticar as boas obras, não fizer o bem, não fizer aquilo que Jesus está falando, a gente não vai ser selecionado, né, para entrar no reino? Não é isso que Jesus está falando? Não é isso que ele fala nas passagens? Aí as pessoas encurtam esse negócio aí, simples. A salvação é pela fé e não depende que ninguém faça nada. Isso é um entendimento, mas ele continua igual o irmão Lorival estava falando. Paulo, ele começa a explicar, em todas as cartas de Paulo, ele fala do bom caminho, do lado bom, e fala das coisas ruins que não devemos fazer. Paulo fala isso em todo instante. Então, Paulo está se contradizendo a ele mesmo? Ora nenhuma, porque o primeiro passo é ter fé em Cristo. E quando você tem fé em Cristo, você começa a pôr em prática na sua vida todos os seus ensinamentos. E quais são os ensinamentos de Cristo? Boas obras. 1 mais 1 igual a 2, Rogerinho, não tem como fugir disso. Sim. Molorival, pode ir. Estou caçando uma coisa aqui que a irmã Julieta perguntou, eu estou caçando um assunto aqui para falar com ela. É isso mesmo, irmão Lorival, que o Vitor falou? Você está mudando de ideia? Você vai continuar aí firme no seu propósito ou não? Não, pelo contrário. A gente, quando começa assim, a gente tem que pesquisar sobre um assunto. E as boas obras, ela reflete aquela passagem que Jesus falou assim, que nós somos a luz do mundo. Como você pode ser luz do mundo? E as pessoas... Por que a luz do mundo? Porque as pessoas notam você. Alguma coisa que você faz que se torna diferente uns dos demais. Então, o povo crente, ele tem que fazer algo que é diferente dos outros. Né? Essa pessoa é diferente. Por quê? Não, ele é compreensivo, ele é amoroso, ele é prestativo, ele é uma pessoa que está sempre pronta a ajudar, é uma pessoa que ele pode contar com ele, se a gente estiver enfermo, alguma coisa, ele está sempre com uma palavra amiga ou um braço estendido. Então, essa parte que faz destacar também essa luz de Cristo em nós. Se nós não tivermos essas obras, como é que vai aparecer para as pessoas a parte de Cristo que está em nós? Né?
Então, a pessoa está colocando aquilo quando ele colocou assim, olha o que ele colocou. Somos a luz do mundo. Deus deseja que a nossa luz brilhe por meio de boas obras. Quando iluminamos o mundo por meio de boas obras, outros louvam o nosso Pai que está no céu. Quando você pratica o bem, quando você ajuda o seu próximo, ou você visita, a pessoa dá uma glória a Deus. Falou, Deus, tu é maravilhoso. Preparou esse anjo, essa pessoa, a pessoa que veio me socorrer. Quem que foi glorificar? Deus. Através do quê? Das boas obras cristãs que você fez. O Deus é exaltado. As pessoas glorificam. Você pode ver. Se você ajuda uma pessoa e fala, Deus te abençoe. E lembra e agradece a Deus por que ela ajuda. Então, as obras cristãs é para isso, para mostrar a grandeza de Deus, o amor de Deus. E Deus manifesta esse amor em nós. Né? Ele usa de nós para que o nome dele seja exaltado. Então, as pessoas não entendem. Ser luz do mundo é ser diferente dos demais, em tudo. Uma pessoa que vai melhorando aos poucos. Então, essas obras ela tem que aparecer por quê? Olha, eu conheço aquele rapaz. Antes dele ser crente, ele tinha uma vida totalmente transformada. É ao contrário que ele é hoje. Hoje ele tem uma vida totalmente diferente. Então, por quê? Surgiu obras que a pessoa destacou que diferenciou ele daquela vida. Então, se não tiver acompanhado, como o bispo falou, não adianta. Você é crente mesmo? Cadê as obras? Né? Cadê as mudanças na sua vida? As obras que está falando em geral, gente, é mudança, transformação de caráter, de pensamento, de pessoa ser honesta, íntegra, justa, e tudo que refere às obras cristãs não referem o íntegro. Quando as pessoas falam obra, pensam só no alimento. Não, é um conjunto de atitude cristã que nós temos que ter. Então, isso aí é importante. Então, só que as pessoas demonizaram, colocaram a obra como uma coisa demoníaca para o cristão praticar. E eles ficam, não, a salvação é pela fé, mas ninguém está falando sobre salvação. Nós estamos falando, o cristão tem que acompanhar as obras cristãs. Ninguém está discutindo, estamos falando com pessoas crentes. Né? Devia ser muito triste o Tiago olhar aqueles irmãos que diziam que ele estava em Jesus, que ele estava em Deus, e não se preocupava com o seu semelhante. Né? Você vê que chegaram ao ponto que eles fizeram aquela coleta para os povos de Jerusalém, porque o sofrimento era tanto. Né? Porque vendo aquelas pessoas que seguiam Cristo, mas passando necessidade, então as pessoas davam tudo que tinha. Sobre essa caridade humana apenas de se aparecer, Paulo foi bem enfático aos Coríntios. Né? Ainda que eu fizesse isso, eu fizesse aquilo, e não tiver Cristo, nada isso adianta. E não adianta você andar fazendo. O Olival caiu aí. O Vitor, Tito vai falar sobre isso, né? Tito 2, capítulo 2, verso 7, vai dizer, né, Paulo falando para Tito, né? Em tudo te dá bom e te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tá vendo? Ó? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Por quê, Vitor? A gente está falando no começo, né? A gente está falando no começo, irmão Lorival, que antes de nós conhecer a fé, nós fazíamos o que o mundo fazia, né? O que o mundo queria, o que a nossa carne desejava, né? Hoje, debaixo da graça de Deus, nós temos que ter uma nova vida, né, irmão Lorival? Não segundo o velho homem, né? Mas segundo o homem renovado pelo Espírito Santo. É isso, irmão Lorival? Para a gente termina aí seu comentário para a gente entrar na pergunta da irmã. Sim, irmão. Se eu falar a internet, isso não é muito bom. Mas realmente é isso mesmo. A renovação. Nós temos que mostrar a diferença, entendeu? Do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Se não tiver essa diferença, não tiver essa regeneração, se nós não tornar um esposo melhor para nossas esposas, um pai melhor, um vizinho melhor para os nossos vizinhos, e se nós não tornar um companheiro melhor no trabalho, tudo isso são as obras cristãs que vai aparecendo. Isso aí que mostra a diferença.
É isso aí que o nome de Deus é exaltado. Ele fala assim, Deus é Deus, porque transformou a cabeça daquela pessoa. Porque se nota pelas obras que aquela pessoa está fazendo, diferente daquilo que ele fazia antes. Sobre a pergunta da irmã, ela perguntou o quê? Eu vou começar aqui e depois eu passo para vocês aí, tá bom? Você vai colocar, tá bom. Tá bom. A irmã Julieta colocou assim, ó. Irmãos, né, se não for fugir do tema sobre insistirem que somos pecadores, ela falou assim, que eu entendo que éramos, mas agora fomos justificados por Cristo e a sua igreja não é composta por pecadores. Jesus disse, vai e não peques mais. Então, irmã, essa aqui é uma grande falácia de um falso evangelho que está surgindo aí, né? Um falso evangelho que fala, se você lutar contra o pecado, você já está pecando. Entende? Você não pode fazer nada. Você tem que cruzar seus braços e deixar as coisas acontecerem. Não, irmã, isso aí é um falso evangelho, né? É um evangelho disfarçado que as pessoas estão trazendo aqui. Por quê? Vou trazer para a irmã um texto bíblico de Romanos, capítulo 8. Muitas vezes, a gente lê, mas não presta atenção no que a gente está lendo, né? A gente não presta atenção. Aí já vou entrar aqui na sua pergunta, na sua dúvida, irmã. Romanos 8 fala assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmã Julieta, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o pecado, tá? Mas segundo o Espírito. Se você fala que você está em Cristo Jesus e anda pecando, né? Mas você foi salva do quê? Né? Eu não tô falando para a irmã, tá? Tô falando no geral, para nós aqui também. Nós fomos salvos do quê, o Vitor, irmão Lorivaldo? O que nós fomos salvos se o Senhor Jesus falou que agora a gente tem que andar de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos, e a gente continuar na vida pecaminosa que a gente andávamos, nós fomos salvos do quê, né? E aí as pessoas falam assim, não, mas nós somos pecadores mesmo, mas não tem nada que a gente possa fazer. Então é uma grande falácia, irmã, porque esses pecados, nós escolhemos o pecado que a gente quer pecar, né? Nós escolhemos, né? Por que a gente escolhe? Mas se eu cometer tal pecado que acho que vai ser muito grave, o que vai acontecer? Eu posso perder minha família, eu posso perder minha esposa, eu posso perder meu esposo. Então, nós escolhemos o pecado que a gente quer pecar. A irmã tá vendo? Né? Os irmãos estão entendendo? Por que a gente não comete tal pecado grave? Vamos dizer, tá? Vou falar. Por que a gente não sai adulterando, né? Não sai fornicando, não sai adulterando? Porque a gente pode perder nosso casamento, pode perder a esposa, pode perder os filhos. Mas por que aquele outro pecado eu posso cometer? Porque ninguém tá vendo aquilo ali, né? Aquilo ali, na minha cabeça, eu acho que é um pecado mais leve, então eu não vou perder a família. Então, nós escolhemos, irmão, o pecado que a gente quer pecar, quer cometer. E outra coisa, irmã, sobre nós somos justificados por Cristo. Sim, nós fomos justificados por Cristo. O Senhor Jesus nos salvou. Se nós permanecemos com a fé nele. Porque a gente pode abandonar a fé, irmã. Nós podemos abandonar a fé, nós podemos abandonar Cristo. Muitos discípulos de Jesus, está escrito lá em João capítulo 6, lá no final, muitos discípulos de Jesus abandonaram ele, né? Se escandalizaram da doutrina que ele estava pregando. Estava achando que era muito pesado a doutrina de Jesus, e muitos deles estavam indo embora. Até discípulo, viu, Vitor? Não sei se você já leu lá, até discípulo estava indo embora. Aí Pedro fala, né? Mas, Senhor, o discurso está pesado, o povo está indo embora. O Senhor fala assim para ele, quer ir também? Se você quiser, pode ir. Eu vou falar igual carioca, Vitor, mete o pé. Você quer ir? Mete o pé, sai fora. Aí fala assim, não, Senhor, para onde nós vamos? Que só tu tem palavra de vida eterna. E, turma, quando a gente peca, é para ser um acidente de percurso, viu, Vitor? Irmão Lorival. Quando a gente comete pecado, é para ser um acidente de percurso.
Não é para a gente procurar aquele pecado. Nós pecamos por um grande acidente. Agora, se a gente viver na prática do pecado, nós não fomos salvos de nada. Nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não alcançamos a fé em Cristo ainda, irmã. Então, nós temos que lutar contra o pecado, sim. É uma luta diária, é uma luta constante. Não aceitar o pecado em nós, irmã. A Bíblia vai dizer que não reine em vocês, não reine em vossos corpos o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Se nós continuarmos no pecado, continuarmos pecando, o salário do pecado que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para mim, pecadores são aqueles que não conhecem a palavra de Deus, Vitor. Né? Aqueles que não conhecem a Cristo são pecadores. Nós pecamos por acidente. Porque a nossa carne, irmã, nós ainda não recebemos um corpo glorificado. Aí, na nossa carne, a gente comete pecados. Mas que esses pecados que nós cometemos, que não venha a ser aquele pecado cotidiano, né? Aquela mente cauterizada, irmão Lorival, os irmãos sempre falavam lá, né? Tem a mente cauterizada, então aquilo ali não tem mais importância, não faz mais efeito para você. Se o pecado não está fazendo mais efeito na sua vida, é bom a gente repensar, Vitor, se a gente realmente queremos em Jesus ou não, irmão Lorival. Se o pecado não faz nenhum dano na nossa vida, será que nós queremos realmente Jesus? Nós temos que se incomodar, irmã, com esse pecado. Quando nós pecamos, nós temos que ir até os pés do Senhor e chorar na sua presença, porque não era para acontecer aquilo. Mas não era para pecar. Entende, Vitor? Não sei se você entende dessa maneira, Vitor. Mas pode dar seus comentários aí. Não sei se a irmã Julieta entendeu o que eu falei. Se a irmã entendeu, se tiver mais alguma dúvida, irmã, pode colocar aí, tá? Mas o Vitor e o irmão Lorival, ele vai dar mais uma explanada no assunto. Vai, Vitor. A pergunta de novo aí que eu não entendi. Ela quis dizer assim, Vitor. A irmã Julieta quis dizer assim, ó, só achar aqui. Sobre as pessoas insistirem que nós somos pecadores. Ela está dizendo que eu entendo que a gente éramos pecadores, mas agora fomos justificados por Cristo. E a sua igreja não é composta por pecadores. Jesus disse, vai, não peques mais. Sim, como eu estava falando no começo. Quando Jesus ensina sobre a misericórdia, né? Ele tá assumindo que a pessoa errou e você tem misericórdia sobre aquela pessoa. Tipo, a pessoa pecou contra você, Rogério. O que você deve fazer como um seguidor de Cristo e pôr em prática aquilo que ele te ensinou para você fazer nessa situação? Se o cara pecou contra mim, um pecado grave, tá? E aí você, como um seguidor de Cristo, o que você deve fazer? Praticar a misericórdia com ele. Você não vai condenar. Ele fala que não julgues para que não seja julgados e não condene para não ser condenado também. E você vai pôr em prática o perdão, né? Você agora vai perdoar ele, mas isso não encobre o que ele fez, tá entendendo? O errado é errado sempre e a gente vai instruir. O que você fez é grave, tá errado, mas eu vou pôr em prática aquilo que Cristo me ensinou. Eu te perdoo, tá? Tá tudo normal entre a gente. Não vai acabar a amizade, a gente continua aqui, entendeu? Tá tranquilo, tá perdoado, entendeu? Eu tô exercendo a misericórdia, certo? Esse é um ponto. Então, se a gente aprendeu agora a seguir a Cristo e colocar isso em prática, né? A gente vai exercer aquilo que ele ensinou da misericórdia. Isso não impede da gente pecar hora nenhuma, né? Aí é um jogo de palavras, falar eu não sou pecador. Não, por que a gente não é pecador? Você é santão. Quem é o santo aqui na Terra que está brilhando com uma aura em volta? Ninguém. E é por isso que vem Cristo, Rogerinho. Olha só, o mundo estava perdido porque ninguém dava ouvido. Todo mundo falava que ama Deus. Eu amo Deus, vamos fazer um culto para Deus. Oh, meu Deus, eu te amo. Todo mundo fazia isso, esses rituais no Velho Testamento, estava todo mundo. Mas na prática, Rogerinho, ninguém dava ouvido a Deus, ninguém obedecia os mandamentos de Deus. E o que isso acarretava?
o que isso acarretava, né? Quando eles não obedeciam a Deus, né? Deus ficava triste e acontecia um monte de coisas, né? Com aquilo lá. Então, o que Jesus veio fazer? Ele falou, boas notícias, extra, vim trazer boas notícias, Jesus. Que boa notícia é essa? Que vocês não vão ser condenados por isso, né? Porque aqueles que, se vocês depositar confiança em mim, confia em mim, porque eu que vou julgar vocês, cara. Confia em mim que eu vou absorver todos vocês, cara. Se vocês colocarem a fé em mim, entendeu? Eu estou absorvendo vocês de qualquer pecado que vocês fizerem, porque eu conheço o vosso coração, a vossa intenção sua. Então, por mais agora que a gente tenha essa consciência, Rogério, de antes a gente não ter, de a gente sair pecando e não mexia com o nosso pensamento, igual você falou, né? Não mexia com o nosso pensamento, mas agora mexe, sabe por quê? Porque eu falo, não, calma aí, Jesus, cara, ele me amou, entregou a vida por mim para me justificar e agora eu vou ficar tipo que gastando esse perdão, né? Eu não tenho que parar para observar o que ele ensinou, o que eu devo fazer, né? Para poder eu não entristecê-lo. A pessoa, toda vez você erra, vai lá chorando teu pai, pô, pai, eu errei. Aí pô, meu filho, de novo, já falei para você não fazer isso. Aí, pô, pai, errei. Quando é que você fala, não, eu vou honrar meu pai, cara. Meu pai vai ficar orgulhoso de mim, que agora eu vou acertar. Cara, ele vai ficar muito orgulhoso de mim. É justamente isso, cara. A retribuição, eu falo, o bem que a gente faz para os outros, para o próximo, é justamente para retribuir já todo o bem que Deus já nos fez já na vida. A gente respira, hoje a gente acorda, respira o ar de graça, tá? Sem motivo nenhum. Deus manda sol, Deus manda chuva, Deus manda bênção, Deus manda tudo para a gente, cara, né? Então, a gente está depositando essa fé nele, sabendo que a gente é pecador, sim, a gente peca, sim, né? Só que com a consciência é diferente. Agora a gente sabe que a gente deve seguir os mandamentos de Cristo e não cair nesse ciclo vicioso, né? Porque nós temos uma consciência que é o Espírito, né? Que vai fazer com que a gente interprete aquilo que a gente está fazendo de errado, que é um erro aquilo. Então aquilo vai incomodar a gente, sim. Então isso não deixa da gente ser. Agora, é claro que a gente nasceu, a gente é uma nova pessoa, né, em Cristo, um novo ser. A gente deve imitar os passos de Jesus e colocar em prática tudo que ele ensinou, certo? Para a gente ser imitador de Cristo, né? E se Cristo foi luz, né? Cristo foi luz do mundo, e ele falou que nós também deveríamos ser luz. Olha só, né? Que coisa impactante. Rogerinho, tinha ensinamentos, né? Que falava assim, ó, se a mão fizer, a outra não veja, não. E as pessoas interpretam isso errado até hoje, né? Por quê? As pessoas querem esconder as boas ações que elas fazem com o povo. Isso não é para esconder. Jesus falou que é para você ser luz no meio do povo. O povo tem que ver Deus, tem que ver Jesus através de você naquilo que você faz, naquilo que você pratica. O irmão Lorival até falou, as pessoas vão glorificar a Deus por aquilo que você está fazendo. Olha como é que aquele homem segue Deus mesmo, olha a atitude dele, né? Isso é ser luz no meio dos outros, cara. Você ser luz no meio das pessoas. Você mostra que você é um seguidor de Cristo. A tua prática, né, a tua atitude é igual a de Cristo, né? Mesmo sabendo que vai ter uma hora ou outra que a gente vai pecar. Ainda mais quando está sozinho. O Rogerinho falou uma coisa certa, né? Quando não tem ninguém vendo, né, e ninguém vai saber, é a hora que ninguém pensa duas vezes de fazer alguma coisa errada. Mas na frente dos outros todo mundo gosta de se bancar o santão, né, o santo. Então, que isso possa servir para incomodar a pessoa. Olha só, Jesus morreu por você e te justificou mesmo sabendo que você é um injusto, né? Você não merecia, nós não merecemos, né? Pela nossa injustiça, nós estávamos condenados porque pela nossa prática, né? Por a gente não ouvir os mandamentos de Deus, né? Então a gente estava morto e Jesus veio trazer essa boa notícia que é a salvação, mesmo sabendo que a gente é pecador, e a gente continuaria sendo pecadores, né? Só que agora é o que eu estou falando, a gente tem a fé em Jesus, né? E Jesus nos justifica. Então eu estou falando para Jesus, Jesus, eu sei que você me justificou e você vai me justificar sempre, tá? Mas eu preciso dessa fé nele e eu preciso observar sempre o que ele ensinou e a gente colocar isso em prática, entendeu? É diferente de você querer ficar errando para sempre. E tem essas pregações aí que estão prejudicando muitos ensinamentos de Cristo aí no meio do povo, né? Antes de passar para o irmão Lorival, eu lembrei de um texto aqui, irmã Julieta, eu vou colocar aqui para vocês. Aí, Lorival, você já dá sequência, tá? Em seguida, você já dá sequência. O texto é Tiago, capítulo 5, no verso 20. Vamos ver o que está falando o texto, olha só.
Aí do verso 19 e verso 20. Irmãos, se algum dentre vocês se tem desviado da verdade e alguém o converter, aqui é um cristão, aqui é um crente, né? Porque Paulo está falando, ó, se alguém de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, né? Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Foi o que eu falei. O salário do pecado é a morte. Se você diz que é um cristão, se você diz que é um servo de Deus e vive na prática do pecado, né, sem ter aquela que eu falei, né, sem se incomodar, então você foi salvo do quê? Porque a Bíblia inteira ela manda, Vitor, a gente fugir do pecado, né? Foge do pecado, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os ladrões, os homicidas, porque no reino de Deus não vai entrar essas pessoas. E o irmão Silvio colocou certinho aqui, ó. O irmão Silvio colocou que estamos em processo de santificação e que leva muitos anos e geralmente culmina com a morte do fiel, né? Tem outra parte também, outro texto bíblico que fala sobre isso aqui, né? O irmão Silvio falando que esse processo de santificação, que nós estávamos mortos. Aí Cristo veio com a sua obra, né? Sua obra redentora e nos colocou de pé. Nos perdoou daquela condenação aonde que o pecado de Adão e Eva passou para todos nós, né? Então a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. E agora, Vitor, uma nova vida debaixo da graça de Deus, nós vamos pecar. Só que o que Jesus falou para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Vai e não fica nessa prática do pecado. Isso não é para você. Agora você já conheceu a luz, né? Que sou eu, né? Que Cristo, né? Agora você já conheceu a verdadeira luz. Você sabe que tudo isso aí que as pessoas estão praticando, que você estava praticando, é coisas que não agrada a Deus, coisa que se desagrada a Deus. Vitor, e se é coisa que desagrada a Deus, então não é coisa boa para a gente fazer. Entende? Se aquilo ali desagrada a Deus, então não vou procurar fazer aquilo, vou procurar fazer diferente. Eu agora sou uma nova criatura, debaixo da graça de Deus. Então, quando nós pecamos sim, viu? Falando que a gente não peca, a gente peca. Mas quando nós pecamos, que seja por acidente, não seja por costume, não seja por gostar, não seja por amar o pecado. Tá bom? O irmão Lorival, quer comentar? Irmão, viu, irmã? Ninguém peca do dia para a noite. Ninguém sai da sua casa e peca. Não, o pecado ele é premeditado. Ele é trabalhado no consciente da pessoa. Entendeu? Ele não acontece do nada, não, assim. Isso é uma coisa que vem alimentando a mente do ser humano. Mas, olha, irmão, para entender essa parte aqui, eu vejo naquela parte quando Paulo fala do evangelho que supera a lei de Moisés, onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, né? Então, nós temos que ter as liberdades no Espírito do Senhor. Então, ele fala assim, que eu vou no 3, era em Coríntios, né? Segundo Coríntios 3, se me engano aqui. Ó, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Porque aquele homem do passado, ele obedecia às vezes, não matarás, não roubarás, porque havia uma sentença também, havia um castigo por aquilo, né? A pessoa não obedecia por consciência. Mas hoje que nós estamos em Cristo, nós vamos obedecer por consciência. Então, nós temos uma consciência que é o Espírito Santo que nos mostra que aquilo não agrada a Deus. O problema, por que acontece do homem pecar? Que é justamente não estar ali conectado com o Espírito Santo. Às vezes o crente
disperso, está com a sua mente vazia, está afastado da comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então fica impossível, ele está entristecendo, ele está fazendo coisas que o Espírito Santo não consegue se comunicar com ele por causa da dureza do coração dele. Porque não está dando lugar no Espírito Santo. Então, quando a pessoa está mais na natureza humana, ele vai alimentando o pecado. Se é um homem, fica olhando uma mulher, olha a formosura, começa os pensamentos, as situações, ou surgem os problemas internos, discussão com a esposa, e vai alimentando aquela coisa humana, que ele já não está conectado, não está ali vigiando, não está conectado, vai acontecer, ou vai amadurecendo o pecado. Chega uma hora ele acontece. Quando eu falo assim, ninguém sai da sua casa para pecar, de um dia para a noite, não sai. Isso é uma coisa que vem trabalhando. Né? Ou por fraqueza da pessoa, ou situação vamos dizer, do inimigo, do Satanás, seja o que for. É justamente essa hora. Mas quando você está conectado com o Espírito Santo no seu coração, ele vai mostrar para você que aquilo não é do agrado de Deus. A gente vai sentir aquela aflição, a gente vai sentir aquele temor, porque a nossa consciência é o Espírito Santo. E quando a pessoa não está conectada com ele, a sua consciência cristã falha e a pessoa fica mais na natureza humana. Aí sim, há chance grande de pecarmos. Porque se nós estamos sempre ligados com o Senhor, menos erros nós cometemos, né? Mas é impossível ficar 24 horas conectado com o Senhor. De repente, nós dá ouvido à nossa natureza humana. E aí surge talvez esse erro que talvez o Rogério fala, imprevisto, né? Mas dificilmente alguém que está ali vigiando vai cometer o pecado. Toda vez que acontece o erro, o pecado, é pela falta de vigilância, é pela falta de consciência ali, conectado com o Espírito Santo na sua vida. As pessoas não entendem. Nós temos o Espírito de Deus. Diz que nós somos o templo de Deus e temos sede e propriedade de Deus. Aonde nós estamos, está o Senhor também. Só que tem pessoas que levam o Senhor em lugares impróprios. Né? Não, e ele pensa que Deus não está sabendo o que está acontecendo na vida dele. Não, onde nós estamos indo, os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Assim como o profeta Eliseu falou para Gerazi. Onde tu teve, Gerazi? Né? E ele mentiu. Você não sabe que o Espírito do Senhor te acompanhou? Se acompanha Gerazi, acompanha nós, que somos filhos dele. Onde nós andamos, o Espírito de Deus nos acompanha. Agora, se nós estiver ligado com o Senhor, claro que a nossa chance de errar é menos. É quase nula, se nós estiver ali na comunhão. Não é verdade? Mas toda vez que nós deixamos a natureza de Cristo operar em nós, deixar a presença de Deus operar em nós, vem a natureza humana. E como ser humano, ele peca. Por isso que Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, existe um pecado que habita no homem, que ele tem que ser mortificado pelo Espírito. Então, essa é a preocupação. Por que pecamos? Porque não estamos mortificando a carne. Por isso que o Senhor nos deu o Espírito de Deus, para nós mortificar a nossa carne. Mortificar a nossa carne, nós controla esse desejo. Ela é mortificada, ela não tem força para nos induzir ao pecado. Mas quando nós nos mortificamos, erramos, né? Erramos e está sempre aí pedindo a misericórdia de Deus. Mas quer parar de pedir a misericórdia de Deus? É só dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Mas todos erram, todos não são perfeitos. Nós estamos em santificação, igual o Senhor falou. Nós estamos num processo de santificação. Uns mais, outros menos. Outros está lá no primeiro rudimento. Tem pessoas que não saem, pessoas que não evoluem espiritualmente. Só com a evolução espiritual que a gente vai tendo um domínio melhor sobre essa natureza humana. Todo o erro é porque não estamos mortificando a nossa carne. Não existe outra explicação. Porque o que é nascido de Deus não peca. O que está em Deus dentro de você não deseja as coisas terrenas. Né? O homem espiritual, que é cristão, ele não deseja praticar as maldades ou coisas que desagradam a Deus. Né? O que faz é a nossa natureza humana. Nós vivemos em conflito constante, uma guerra interna entre o bem e o mal dentro de nós mesmos. Eu sempre falo, nosso maior inimigo é a nossa natureza humana, a nossa carne. Só que as pessoas ficam procurando o Satanás aí fora, o demônio, o diabo. Irmã, o irmão, é nós aqui, a nossa natureza. A nossa natureza humana é a nossa inimiga.
ela tem que ser mortificada. Por isso que, como mortificamos a nossa natureza humana? Com conhecimento da palavra, né? Com oração, né? Dedicação, as coisas espirituais que envolvem. A pessoa que está, vamos dizer, por que o cristão vai na igreja? Vai se fortalecer em comunhão com os demais, né? Porque as pessoas gostam de ouvir louvor, porque preenche não só a natureza espiritual nossa. As coisas que são mais ligadas a Deus nos ajudam a combater as coisas que são mais ligadas à natureza humana. Não vamos deixar de viver na natureza humana. Ela vai influenciar num momento ou outro, mas se mantermos firme, focado nas coisas de Deus, temos mais chance de mortificar essa carne. O pecado é falta de mortificação do espírito na carne. Então, ou seja, está sendo mais carnal do que espiritual. E quando o homem está mais na natureza humana, a tendência é pecar mais. Lorival, brilhante, hein? Brilhante, Lorival, né? E o Senhor Jesus fala, né? Orai e vigiai para que não caia em tentação, né? Orai e vigiai para que não caia em tentação. Então, nós temos que ter nossa vida baseada no quê? Na oração, na santificação, né? Na leitura da palavra de Deus. Por quê? Aí você vai eliminando, irmão Lorival, Vitor, a força da carne, né? A força da carne. Se você se afasta de Deus, a sua carne, ela cria uma grande proporção em força, e a carne, ela busca o quê? As coisas da carne, né? A carne gosta das coisas da carne, a carne busca as coisas da carne, mas o espírito, que é espiritual, ele busca as coisas de Deus, busca as coisas do Senhor, né? E o João aqui, as pessoas confundem, porque João, na primeira carta de João, ele não está mandando ninguém pecar, viu, Vitor? João não está mandando as pessoas pecarem aqui, ó. Ele fala assim, ó. As pessoas confundem, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, não é para ninguém pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Mas João não está mandando a pessoa pecar, né? O mandamento que ele dá é para não pecar. Não peque, minha irmã, meu irmão, não peque. Lorival, Vitor, vamos viver uma vida de santidade, né? Uma nova vida debaixo da graça de Deus. Porque, igual eu falei, né? Os pecados, nós selecionamos os pecados, viu, irmão Lorival? Quer comentar sobre isso, Lorival? Sobre onde a gente seleciona os pecados que a gente quer pecar? Se for um pecado mais grave, né? Se for um pecado mais grave, então a gente quer eliminar, né? Não quero, não. Esse pecado aqui vai dar ruim para mim, vai dar ruim para minha família, né, irmão Lorival? O Lorival tá sem áudio, tá sem som. Vitor. E aí, tema bom, né? Sobre pecado é amplo, né? Muito amplo esse tema, né, Vitor? É amplo demais. Tem muita coisa assim, porque, Vitor, quando você fala assim, ó, o pecado tá aí, mas não tem nada que eu possa fazer. A Bíblia vai dizer, Vitor, que o pecado não tem mais força em nós, né? Nós não somos mais servos do pecado. Hoje, nós conseguimos combater o pecado com a palavra de Deus, com a oração, com a santificação, com a comunhão em Deus. Mas antes, não. Antes a gente não tinha essa força. Então, a gente fazia o que bem entendia, Vitor. Né? O Senhor Jesus não falou isso para Nicodemos? Né? É como o vento espalha, vai para cá, vai para lá, não tem firmeza, né? Mas que o espiritual não, o espiritual ele é focado, e as suas bases, as suas raízes estão em Cristo. Jesus era ministro do pecado, Vitor? Jesus andou pecando? Não. Mas a Bíblia não fala mas Paulo não fala que a gente é para imitar Cristo? Jesus falou para ser seguidores dele, né? Rogerinho, é que as pessoas também mistificam muito as coisas, né? Ele deixa você viver do jeito que você quer, que o Espírito vai te guiar. Não é bem assim, não, né? O Espírito vai trazer, né, a verdade que se você está buscando, você vai encontrar, né? Quem procura, quem bate, a porta abre, quem busca vai encontrar. Então,
Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente tem o Espírito de Deus. Espírito também tem sentido de entendimento, né? Você tá no mesmo Espírito do Pai, no mesmo entendimento que o Pai tem, né? Então, quando a gente é racional, Deus fez o nosso cérebro, Deus fez a gente intelectualmente pensadores, tá? A gente sabe o que é certo, o que é errado, mediante ao Adão que comeu também a fruta do conhecimento do bem e do mal, a gente sabe discernir isso tudo, né? É por isso que a gente fala, está escrito a lei, está escrito a lei. Tem como resumir a lei de Deus? É tudo que não prejudica o próximo, né? Foi isso que é o resumo da lei, para que você não possa esquecer, né? Eu costumo falar 30 mil leis no Brasil. Como é que você decora 30 mil leis? Ninguém decora, é só você não prejudicar ninguém que você não vai estar errando, você não vai estar transgredindo nenhuma lei, nem do Brasil e muito menos da lei de Deus. Se você lembrar que você deve amar o próximo, né? E olha só que coisa interessante, você peca, Rogerinho, é sempre mediante ao próximo. Você acha que você está atingindo Deus com alguma coisa? Né? Para raciocinar. Você acha que você, Deus, o Todo-Poderoso que criou o ser humano na Terra, você pecou e você está interferindo nele em alguma coisa? Para Deus não é nada. Porque a lei é sempre mediante ao próximo. Deus fica triste porque você não está respeitando o próximo, que ele também criou todo mundo igual, cara, com a mesma criação. Deus ama todos e ele não quer que um filho trate mal o seu irmão, tá entendendo? Qual é o pai que quer ver um filho batendo no seu irmão? Ó, filho mais velho, pode bater no pequeno que você é o líder dele, tá? Ó, filho mais novo, você vai obedecer tudo que seu irmão mais velho mandar. Qual é o pai que vai falar isso pro filho? Nunca. Ele quer que todo mundo se ame e todo mundo se respeite. Essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente peca, mostra que Deus fica triste, que você está desrespeitando, que a vontade de Deus é que você desse o ouvido para Deus. É tudo nesse sentido, né? Então, devemos sim, sempre imitar Cristo, e Cristo foi luz e ele falou para imitar ele. Interessante, Eugênio, que no Sermão do Monte, né, depois dele instruir o povo, né, ele deu vários pontos interessantes, né, como a gente deve se portar perante o próximo. Não julgar, ter misericórdia, né? Antes de você tentar mostrar alguma coisa para o teu irmão, você não está enxergando, você tem uma trave no teu, como é que você quer ajudar o teu irmão a enxergar? Você também não entendeu. Como é que você quer mostrar para alguém alguma coisa? Então, busca primeiro a verdade, né? A justiça, o amor. Então, se a gente é intelectual, se a gente tem um cérebro para raciocinar, a gente sabe, cara, o que é certo, o que é errado, e o que a gente deve fazer por onde? Pela essa obra que Deus fez pela gente, cara, que foi te entregar uma salvação de mão beijada, de presente. Toma, é teu. E agora, o que a gente faz, né? A gente não vai, esse amor, a gente não vai amar ele também por esse amor, né? Por essa retribuição que ele fez. Então é nesse sentido. E depois de Cristo vir falando do Sermão do Monte, né, todos os pontos que ele veio colocando, ele termina, né, em Lucas, ele fala assim: e por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu digo? Por que você fica assim, você é meu mestre, ou Senhor, tu é meu mestre, é meu pastor? Mas por que você me chama de pastor, de Senhor, de mestre, de tudo, mas não faz o que eu estou te dizendo? Não faz o que eu te digo? Está escrito, aí ele fala assim, que vou assemelhar vocês, né, ao homem lá que construiu a casa na rocha e outro na areia. Olha como é que ele fala, né? Então, se você está colocando em prática tudo que Jesus falou, né? Se você chama ele de mestre, se você chama ele de Senhor, e você coloca tudo o que ele falou, né? Você construiu a sua casa na rocha. E pode vir o que vier, cara, que você está na rocha. Tá entendendo? Então, é isso que Jesus falou, é isso que ele mostrou, né? Então, é por aí mesmo, Rogério. Vitor, tem mais um texto aqui, eu já vou passar por mão do Olival, se você quiser comentar mais uma coisa, senão a gente encerra essa questão aí. Olival, Gálatas 2:17, né? Gálatas 2:17. Vou começar a ler 17. Aí fala assim, Paulo fala, ó, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, Vitor, que lindo e maravilhoso, cara. Não é eu que vivo mais. Não é você que vive, irmão Lorival, não é você que vive mais, os irmãos do chat, mas é Cristo vivendo em você. Como que Cristo vivendo em você, você vai continuar praticando as obras do mal?
Entende? Você vai olhar para o seu lado, Cristo está do seu lado, ó. Você vai olhar para o outro, Cristo está do seu lado. O que eu vou fazer? Entende? Vou ficar errando, Cristo está do meu lado, é Cristo que vive em mim. Não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, irmão Lorival. Ô, Rogerinho, só um complemento, e se você vê que Cristo vive em mim e Cristo vive no meu irmão, eu não vou agredir Cristo. Você está olhando para o teu irmão e está vendo Cristo nele. Tá entendendo como é que é mais profundo, né? Uhum. Oh, mas esse tema aqui que a irmã falou não está fora do tema nosso, não. Né? Isso aqui fica na verdadeira fé. É o mesmo, irmã, é o mesmo assunto, tá? Da verdadeira fé. A verdadeira fé, irmã, não deixa nós permanecer no pecado, tá bom? Lorival, então é Cristo que vive em nós, irmão Lorival. Com certeza, Cristo vive em nós. E como Cristo vive em nós? Como nós buscamos Ele, né? Como buscamos a Cristo, como nós deixamos Cristo entrar na nossa vida. Né? Só que muitas das vezes nós não deixamos, né? Nós fechamos o nosso coração para Cristo e preferimos as coisas que agradam ao outro lado, né? Então, é difícil a gente viver nessa vida cristã, deixando Cristo viver. Só que, é como eu falei, né? Cada um de nós, ele tem um crescimento espiritual. Quem busca, né? Tem mais o Senhor, né? Quem busca mais na leitura, busca mais... E, gente, vocês pensam que não, mas a leitura da palavra, você lê com dedicação, você viajar naquela história, aquilo ali dá um alimento espiritual para você que você nem sabe. Às vezes vocês estão conversando um assunto aqui, surge uma voz falar de uma coisinha lá atrás que eu ouvi, referente a esse assunto. Aí pergunto, como é que Deus fala? Como é que o Espírito Santo fala conosco? Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Quando você lê a palavra de Deus, é Cristo falando para você. Quando você lê a Escritura, eu quero que Cristo fale comigo, lê a Bíblia. É Cristo, é a palavra, é o pouco que veio do céu, é a vida. Quando você lê a Bíblia Sagrada, aí acontece, você está conversando com uma pessoa, ou a pessoa está falando algum assunto da palavra, lá vem uma mensagem na sua mente, no coração. Uma tal passagem referência àquilo lá. Então, para Cristo viver, nós temos que ter a leitura. É leitura, não é estudo, gente. Não é você pegar ali o dicionário e ficar ali querendo ser doutor ali na lei. Não, é ler, viver o acontecimento. Ler a história, né? É como você não pega um livro, você não vivencia a história do que está acontecendo, é como se fosse uma vida, um filme. A Bíblia, você tem que viver aquela situação, aquele momento de sofrimento, aquele momento de alegria, sabe? É uma vida que você está como se você estivesse ali. Isso é fazer a leitura da palavra, né? Jesus ali está naquele quadro ali, sendo escarnecido, você viajar ali, vendo ali, ele sendo escarnecido, cuspido, xingado, as pessoas maltratando, as pessoas levando, né? Você vê aquelas situações de Judas traindo, ele com aquelas pessoas com todo amor, sabe? Então, viver aquela história, como fosse um filme passando ali, como se você estivesse ali fazendo parte. Isso é ler as Escrituras. Agora as pessoas querem estudar as Escrituras. É diferente. Estudar, como a gente fala, qualquer pessoa aí que não comprometida com a fé, eles sabem mais que nós. Né? Você vai lá, tem teólogos aí que são ateus. Pessoas que conhecem mais da gente, da Bíblia, da palavra. Ele conta as coisas, mas não vive a história. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a Bíblia, o estudo da Bíblia é viver a história dela. Esse é o verdadeiro estudo, você viver a história, ler os acontecimentos. O povo não lê, tem que viver, ler como foi a história, imaginar, prestar atenção no que está acontecendo, vivenciar aquela história. E as pessoas não vivenciam. As pessoas parecem ter preguiça de ler, né? Ler. Você imaginando, igual você fala assim, o Vale da Sombra da Morte. Estudos podem nos ajudar a isso. Eu disse que o Vale da Sombra da Morte é um lugar lá, bem estreito, que passava. Diziam que estudou isso aí, onde as ovelhas passavam, né? A parede do precipício dava apoio à ovelha, e o cajado consolava, né? Porque passava no vale, a tua vara e o teu cajado me consola, né? Ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, porque era um lugar perigoso. Então a ovelha, quando passava, tinha esse aí, a parede e o cajado. Então, isso aí já é uma parte de estudo.
Aí você pode até entender aquilo lá, a mesma coisa é o Senhor na nossa vida. Aí dá uma explicação de palavra, né? Mas ler as histórias do acontecimento é uma coisa mais linda que tem. Você vê, vivenciar aquilo que está acontecendo, é como se você estivesse ali presente. Eu entendo que a verdadeira leitura é essa, quando você lê e vivencia aquilo que está acontecendo. Ô, irmão Leval, você tem que não só ser ouvinte, né, da palavra, mas você tem que ser praticante da palavra de Deus, né? Não adianta só ouvir, né? Só ouvir. Muitos ateus, eles também pegam a escritura e estudam ela de ponta a ponta, mas não resolve nada para eles, né? Se ela não vem acompanhada de fé, não resolve nada. Só terminar o versículo aqui, Vitor, que fala assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, né? Nós estamos na carne, viu, Vitor? Mas a vida que o apóstolo falou que está vivendo na carne, ele vive pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Olha aqui, o preço, né? Um resgate maravilhoso, Vitor, que não tem dinheiro, não tem ouro, não tem prata que possa pagar esse resgate tão maravilhoso, né? Então, a verdadeira fé é você reconhecer o estado miserável do que a gente é, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, né? Só o Senhor para fazer essa obra na nossa vida, essa obra maravilhosa. E também, Vitor, quem tá com o Espírito de Cristo, ele vai procurar fazer as boas obras, né? Assim como Cristo fez, assim como Cristo andou. Você não vê Cristo sair xingando ninguém, né? Se estivesse no trânsito lá, o cara levou uma fechada lá e o cristão sai xingando, né? Eu ando de moto, eu vejo aí como que é as coisas, né? Sai brigando, sai xingando, é assim mesmo, Vitor? Essa é a verdadeira fé? É viver a carne ou viver o espírito? Viver o espírito, sem dúvida, porque se a gente for deixar pela carne, né, a gente comete todos os pecados possíveis, né? Por isso que a gente tem que viver no espírito. Esse é o nascer de novo, né? Porque quem vive no espírito, né, tem a mente de Deus, né? Tem uma parte que fala que a gente tem que ter a mente de Deus, né? E a mente de Deus ali, a palavra usada é o espírito, é entendimento. É andar no mesmo entendimento do Pai, no mesmo espírito do Pai. Então é justamente isso. E se a gente observar, é porque a gente não observa, Rogerinho. Se a gente desse ouvido, né, ao que Cristo falou, se a gente observasse, ficasse atento a isso 24 horas por dia, a gente seria bem melhor. Porque o que Cristo ensinou é a gente ser uma boa pessoa no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, né, na faculdade, todo lugar da nossa vida, né? É só a gente colocar em prática e a gente vai ser uma pessoa melhor. A gente vai ser um pequeno Cristo na Terra, né? Uma estatura boa, de varão perfeito, né? Igual o Paulo fala, né? Então, eu vou até ler aqui, que eu comentei aqui agora, eu achei aqui, ó, de Lucas, né? Lucas 6, né? Acho que é Lucas 6, 46 aqui, ó, que é o finalzinho do Sermão do Monte, né? Aí ele fala, e por que me chamas Senhor, né? Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, né? E cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce. Olha só, você bota os alicerces, você cava fundo, faz o alicerce sobre a rocha, né? E quando vinha a enchente, né, bateu impetuoso corrente naquela casa e não pôde abalá-la, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, não tá fundada, sem alicerce, no qual bateu com impetuoso corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína, né? É isso que Cristo está falando. Cadê a tua fé? A tua fé está na rocha, né, ou a tua fé está em cima da areia? Porque é fácil falar que você tem fé em Cristo, qualquer um fala. O Brasil é um país cristão, né? 70 e poucos %, né? Todo mundo profere uma fé em Cristo. Aí é o que eu costumo falar, o caminhão vira. Quem é que está saqueando lá aquele caminhão? 70 e pouco % de cristão no Brasil é muita gente.
Quem é que está saqueando a mercadoria do caminhão que tomba? Né? Então a gente vê, cadê? A gente falar que tem fé em Cristo é fácil, mas cadê essa fé verdadeira, a fé na rocha? Né? Aquela rocha, né, que saiu água no deserto, né? É a semelhança dessa rocha. A rocha, tua casa está em cima sobre essa rocha. Jesus, ele falou um monte de analogias, né? Ele falou, eu sou a rocha, né? Ele é a rocha, né? Jesus é a água viva, que quem bebe nunca mais terá sede. Jesus disse que é o pão vivo que desceu do céu, né? Jesus disse que é a luz do mundo. Então tem várias coisas que ele faz analogia, tá? E as pessoas tentam trazer isso para o físico, fisicamente, mas todos esses ensinamentos dele, pedagógicos, são espiritual, né? Ele está trazendo uma mensagem ali e uma ideia, né, do que a gente tem que fazer, né? Então isso é simples. E para fechar o assunto de fé, se você tem fé numa pessoa que diz para você praticar as boas obras e você não pratica as boas obras, você não está tendo fé nessa pessoa. É simples. Se você fala que tem fé em Cristo, que você é um seguidor de Cristo, que você é um discípulo, que foi disciplinado pelo Mestre, que é Jesus, logo você observa, igual está escrito aqui em Lucas, você observa as palavras de Cristo e as pratica. É isso. E não é longo, e não é muita coisa. Se você juntar todas as falas de Jesus dos 4 evangelhos, você consegue umas 5, 6 páginas no máximo só da fala de Jesus. Você tem o Sermão do Monte, você tem os ensinamentos deles ali antes de ser crucificado, né, as parábolas, e é só aquilo. Você consegue observar aquilo ali, né, você trazer para a tua memória, trazer para a tua mente, você decorar isso e você colocar na tua mente e falar, não, eu quero ser uma pessoa melhor. Jarinha, a gente vê vídeo no YouTube, né, vê vídeo no WhatsApp, aí, vídeo no Instagram, né, de filósofos aí do Brasil, né, que falam palavras boas, né? Que a gente fica assim, caramba, isso é legal, né? Mário Sérgio Cortella, tem vários. E a gente observa, pô, olha só que interessante, vou aplicar isso na minha vida. Não é legal? É bom, cara, aquilo. Imagine Jesus, cara, a palavra está escrito que o nosso mestre disse para a gente fazer, como a gente deve se portar perante a sociedade. Cara, sem custa a gente observar, né? Porque as pessoas acham que basta você estar uma horinha dentro de um templo, de uma denominação, que você está seguindo Cristo, que está seguindo Deus, e não é. Não é. Jesus, em todos esses pontos, se você for ler a fala de Jesus, ele não fala em culto litúrgico, não fala em templo, não fala em nada disso. Ele fala como a gente deve se portar perante o próximo. É isso que Deus se agrada e é isso que Deus quer ver. Obediência a Deus é essa, sempre perante o próximo. Eu costumo falar, quer fazer algo para Deus? Faça pelo próximo, né? A gente já está chegando no fim, né, da live. É 1h42. Olha só que maravilha, né? Se nas denominações, Vitor, irmão Lorival, fizesse uma roda, né, de conversa, olha só quanto assunto maravilhoso, né? Quanto assunto maravilhoso. Não é só bater no povo, não, gente. Tem que explicar. Não adianta você pegar um chicote e dar no lombo do camarada, não. É o que agora é capitão do mato agora? Entendeu? Então, se sentasse todo mundo, né, no culto, Vitor, e cada um ia comentando, ia falando, põe um tema lá no telão, põe um tema lá no telão. E aí vamos cada um comentar uma coisa, né? Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim, né? Seria muito mais interessante do que só um falar, né? E às vezes aquele que está falando ainda, coitado, né? Às vezes não é coisa que vai trazer edificação para a vida cristã. Então, irmã Julieta, o que acontece? Temos que tomar cuidado, irmã. E a irmã também, depois examina com a escritura que a gente está falando aqui, tá? Não vai acreditando tudo que as pessoas vão falando, não. Então, a irmã examina com a Sagrada Escritura e a irmã vai ver como que funciona. Cuidado com essas pessoas que falam, o pecado está aí, mas nós não podemos fazer nada contra o pecado. Temos que tomar cuidado, porque a nossa carne, ela já pende para as coisas erradas, ela já pende para o mal. E ainda você escutando isso aí, né? Então a sua mente vai ficando cauterizada. Então as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai deixando acontecer, né? Deixa a vida me levar. E não é assim que funcionam as coisas, irmã. O pecado, nós temos que combater ele. Combater o quê? Como que a gente combate o pecado? É com a nossa fé em Cristo, é com a nossa comunhão, com a nossa oração, né? Olha só, nós estamos 1h44 aqui, só falando das coisas de Deus. Se a gente estivesse por aí,
praticando outras coisas, às vezes poderia ser que às vezes a gente estaria pecando ou não, né? Estaria cometendo pecado ou não. Mas olha aqui, ó, 1h44, Deus nos guardou, né? Vocês estão aí escutando a gente, nós estamos falando das coisas de Deus, só coisas boas, só coisas que vão edificar, coisas que a gente vai levar para a nossa vida cristã, né? Então, temos que tomar cuidado com esses falsos evangelhos, que as pessoas não combatem o pecado, não combatem mais nada. Ah, nós estamos salvos mesmo, e aí o que vier, o que tiver que fazer, vamos fazer. E não é assim, né? A Bíblia inteira, ela manda a gente fugir do pecado, foge do mal, da aparência do mal, foge do engano, né? Então, a palavra de Deus inteira, a Bíblia inteira manda a gente fugir do que é errado. Lorival, suas considerações finais aí, o que você gostou da live, o que você não gostou, o que podia melhorar. Irmãos, eu só quero terminar falando assim, Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai os corações. Então, quando a gente se achega a Deus, a gente resiste o diabo, ele fugirá de vós, com certeza. Você acha que o diabo vai ficar perto? Se você se achega a Deus, ele chegará a vós, com certeza o maligno não vai estar perto de você. Em um minuto aqui teve uma discussão, de muito aqui teve uma ira, em um minuto aqui teve um ódio, não teve nada, só teve a paz e a presença de Deus. Então é isso aí, quando nós se achegamos a Deus, ou seja, nós estamos focados nas coisas de Deus, e com certeza o adversário que alguns se preocupa, não vai estar aqui presente. Nem os nossos pensamentos. Nesses momentos que tem aqui, nós tivemos um minutinho para pensar alguma coisa que desagrada a Deus, e sim, procurando se esforçar na mensagem da palavra. Então, é como eu falo, se a gente se achegar na leitura e tentar absorver o que é bom, né? Se aprofundar nas orações, e nas leituras dos evangelhos, principalmente os evangelhos de Jesus, os ensinos de Jesus, a gente cumprirá todos os mandamentos, irmão. Porque Jesus representa o amor e a misericórdia. E nós, focados nesse evangelho, tudo se completa. Não se preocupa com obra, não se preocupa com pecado, não se preocupa com nada, porque você, seguindo Jesus, você caminha certo, né? É um guia certo, não é um guia cego, é um guia que vai te levar à vida eterna. Agora, quando você procura outros guias, aí acontece esses problemas que estão acontecendo. Aí se decepciona, né? Mas quando a gente procura o verdadeiro guia, que é Jesus, né? E tem um louvor que cantava, Jesus é o nosso guia, né? Poderoso e fiel, é um negócio assim. Então é esse caminho que nós temos que seguir. E Deus abençoe o irmão Vitor pela presença, o irmão Rogério, os irmãos que estavam ouvindo, a irmã que esqueci o nome dela, Deus abençoe, e todos ficam na santa paz de Deus. Amém, amém. Vitor, suas considerações finais. Você gostou? O que podia melhorar aí da live, das próximas lives? Não, é bom, tem que continuar mais, né? Com mais frequência, porque a gente tem dedicado pouco, né? Isso aqui é muito bom para a gente divulgar, né, o Evangelho e falar realmente as palavras de Cristo, reproduzir o que Cristo disse, né? Porque a gente está vendo muito poucos por aí, né? Espalhado por aí. Então é bom que a gente faça isso mais frequentemente. E eu vou terminar aqui em João 15, né? Que Jesus disse, né? Nisto é glorificado o meu Pai. Que você toque hino, que você bata palma para Deus, que faça culto litúrgico, né? Que faça um monte de coisa, não é isso que está escrito, né? Nisto é glorificado o meu Pai. Como é que se glorifica o Pai? Que deis muito frutos. Assim sereis meus discípulos. Então está aqui, né? Jesus vem instruindo os discípulos, né? E não é só os 12, não, né? Que tinha multidão com eles e era considerado, todos aqueles que estavam indo com Jesus, eram considerados discípulos, né? Então, Jesus está falando, depois de ensinar, né, muitas coisas para eles, ele vem aqui e ainda fala isso, né, para eles, com o fechamento dessa frase, nisto é glorificado o meu Pai, né, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, né, que discípulo é aquele que é disciplinado, né, aluno. Se você é aluno de Cristo, você aprendeu diretamente com ele, né,
E Cristo está ensinando para a gente que a gente deve dar os bons frutos, né? Então, aqui eu termino com esse versículo, né, que é muito forte, e que é assim que a gente glorifica o Pai, né, glorificando o nosso próximo. A gente glorificando o próximo, a gente glorifica o Pai. Deus abençoe aí, Rogerinho, pela live, irmão Lorival também, muito bom que quando a gente está junto, né, falando do evangelho aqui, é muito bom. Irmão Lorival, vou pedir uma coisa para você, pera, só um segundinho aí. Os irmãos do chat, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos procurar se basear na Sagrada Escritura, tá bom? Vocês viram que aqui a gente, falando da palavra de Deus, sempre usando a Escritura, sempre usando a Bíblia, tá bom? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí, pra vocês acompanhar mais lives, tá bom? Lorival, eu gostaria que você fizesse uma oração pela minha tia Fátima, ela está fazendo um tratamento e eu gostaria que você deixasse uma oração para ela, tá bom? Pode ser? Aí depois a gente encerra. Pode ser, sim. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não termina uma live. Nosso irmão Rogério pediu oração para uma tia dele. Senhor, nesse momento nós lhe pedimos, Senhor, na comunhão, visita a oração dela, Senhor. Senhor, diz que a igreja andava em contínua oração pela vida de Pedro. A tua palavra ensina para nós orar um outro, que nós devemos buscar nessas causas a ti em oração, Senhor. Senhor, não é por capacidade nossa, mas por tua misericórdia, Senhor. Atenda o pedido da nossa oração, Senhor. Vai ao encontro dela. De libertação, né? De paz, de alegria, de saúde. Senhor, porque está na tua mão, Senhor. Tudo está na tua mão. Nós somos pequenos, Senhor. Não temos força nenhuma. Quando surgem os problemas entre nós, Senhor, a gente não confia em médico, não confia em remédio, nós confiamos em Ti, Senhor. Ainda que nós tomássemos um remédio, mas confiamos que Tu vai operar no remédio. Ainda que o médico coloque a mão, mas confiamos que Tu está na mão do médico. Senhor, vai ao encontro dela, vai ao encontro desse pedido de oração, que ela possa ter a libertação. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Loriva, amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe todos vocês, tá bom? E as próximas lives, vocês continuam aqui. Se a irmã Julieta tiver mais dúvida, irmã Julieta, coloca para os irmãos responderem aí, que os irmãos são bons de Bíblia aí. Deus abençoe, Vitor, irmão Lorival. Fica com Deus, né? Que a paz de Deus permaneça em nossos corações por todo sempre. Amém.